Começa agora o Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Isadora Duarte, repórter de agronegócios do Broadcast Agro, e hoje recebemos aqui Carlos Nobre, climatologista, membro da Academia Brasileira de Ciências. Os fenômenos climáticos estão cada vez mais frequentes, gerando impactos à sociedade em geral. E um dos principais setores econômicos afetados é o agronegócio. Neste ano, nós vemos a safra de grãos prejudicada pelo El Niño, com uma probabilidade crescente de formação de laninha no segundo semestre. Além dessa maior recorrência de fenômenos climáticos, abordaremos aqui hoje também a intensidade das mudanças climáticas e a integração entre as pautas de segurança climática e segurança alimentar. Dr. Carlos Nobre, boa tarde. Obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado, Isadora. Muito prazer, uma honra muito grande poder conversar sobre mudanças climáticas e a segurança da agricultura, a segurança alimentar de todo mundo, mas especialmente do Brasil. Bom, antes de começarmos a entrevista, eu convido a você que nos assiste a se inscrever aqui nos nossos canais para acompanhar os nossos conteúdos abertos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Aproveite também e já deixe seu like aqui nesse vídeo e ative as notificações. Dr. Carlos, o agronegócio brasileiro enfrenta neste momento, né, os efeitos adversos do El Niño, de um El Niño severo, sobre a safra de grãos, sobretudo no Centro-Oeste, depois de 3 secas seguidas no Sul, causadas pelo Laninha. Esses fenômenos climáticos estão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Já era esperada essa maior recorrência, Dr. Carlos? E como que o senhor avalia a probabilidade de um outro Laninha ainda neste ano? Sem dúvida, a ciência já vem alertando que, na medida que o planeta fosse se aquecendo devido à emissão dos gases de efeito estufa, que mantém a temperatura e que estão fazendo o aquecimento, que os eventos extremos associados com o clima, sejam secas, sejam ondas de calor, sejam tempestades muito fortes, tudo isso aconteceria com mais frequência e também quebrando recordes, com mais intensidade. E até mesmo poderia acontecer eventos em locais, em regiões que nunca tinham acontecido. Então, isso a ciência já vem dizendo há muito tempo, mas, vamos dizer assim, vários setores econômicos do mundo não estavam e ainda não estão se preparando, que a gente chama adaptação. Não tem mais volta. O ano passado, a temperatura do planeta bateu os recordes históricos, chegou a quase 1,5 graus mais quente, também foi recorde aqui no Brasil, e o setor agrícola em todo o mundo é o que menos está buscando se adaptar. Outros setores buscam mais se adaptar. O setor agrícola está com alguma resistência a aceitar, de fato, isso que já está se tornando muito mais frequente e quebrando safras em todo o mundo, em particular, o Brasil é o 4º maior produtor de alimentos, o 2º maior exportador de alimentos. Então, esses eventos extremos, como você já, inclusive, mencionou, o El Niño de 2023, que continua em 2024, ele causou a maior seca histórica da Amazônia, ele causou também um pouco menos de chuva no Cerrado, ondas de calor no Cerrado, bateram recorde no Cerrado, na região leste, e chuvas excessivas no sul, e até as chuvas excessivas acabaram afetando muito as safras de várias culturas agrícolas. Então, isso nós temos que partir do princípio que vai acontecer agora cada vez mais frequentemente. Até mesmo quando acontece um fenômeno Laninha, e El Niño, Laninha são fenômenos naturais que existem há milhões e milhões de anos. O El Niño causa seca na Amazônia, excesso de chuva no sul e ondas de calor no centro-oeste e no sudeste. E o Laninha causa secas muito pronunciadas,
como você mencionou, 2020, 21 e 22, bateu recorde de secas no sul, com enorme impacto na produção agrícola, e chuvas excessivas. 2021 bateu o recorde de chuvas na Amazônia. Então, isso também, mesmo Laninha, tem impactos também na produção agrícola. E nós tivemos, pela primeira vez, um El Niño, um Laninha muito longo, 3 anos. Isso também tem a ver com a mudança climática. Então, como você já falou, as projeções são que esse El Niño continua até mais ou menos maio, junho, e na segunda metade do ano, antes de 2025, o Oceano Pacífico ele vai ter mais um Laninha. Ainda não se projeta a intensidade desse Laninha, se ele vai gerar uma seca super extrema no sul, como o Laninha muito longo anterior, mas de qualquer modo é uma preocupação. E as temperaturas continuam muito altas no mundo inteiro, no Brasil também. Então, é muito importante que o setor agrícola comece a entender que não tem mais volta. Esses fenômenos extremos que afetam tanto a agricultura do mundo todo e a agricultura do Brasil, eles vão continuar. O senhor comentou, o senhor já vem, na verdade, há muito tempo alertando os setores sobre as mudanças climáticas, né? Inclusive acionado por algumas lideranças, algumas empresas do setor. Essa resistência ainda existente que o senhor coloca aqui, com esses fenômenos recentes e os impactos cada vez maiores sobre a produção, sobre a receita agrícola, sobre o PIB da agropecuária, né, impactos econômicos, elas tendem a despertar o setor para a crise climática? Ou o senhor acha que ainda não está na pauta de decisão mesmo dos executivos, das lideranças? Olha, mundialmente falando, é até um desafio muito grande, que é o fato de que as mudanças climáticas são uma realidade. Se nós olharmos hoje, os cientistas de mudanças climáticas, nós temos acima de 99% dos cientistas, todos acreditam, porque a ciência mostra, que as mudanças climáticas são uma realidade, somos nós que estamos causando, pela emissão dos gases de efeito estufa, quase 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis, 23 a 25% é agricultura e usos da terra, os desmatamentos, isso globalmente. No Brasil, em 2022, 75% das emissões foi usos da terra, 50% desmatamentos e 25% a nossa agricultura. E então, isso a ciência, como eu falei, mais de 99% dos cientistas, é pouquíssimo o número, qualquer coisa, 5 em 1.000 cientistas climáticos ainda acham que não, que muitas dessas coisas é variabilidade natural. E quando a gente olha todos os setores econômicos, o setor de saúde, tudo, o setor econômico globalmente, que tem mais pessoas que ainda não admitem que o que está acontecendo são as mudanças climáticas antropogênicas, nós que estamos causando, acham que é variabilidade natural, é o setor de agricultura, é globalmente, também no Brasil. Um estudo recente, entrevistando perto de 100 sojicultores da Amazônia e do Cerrado, perguntou o que eles acham dessa enorme incidência de secas, quebrando safras de soja nos últimos 15 anos. E 70% dos sojicultores entrevistados disseram que isso é variabilidade natural, não existe mudança climática. Só 11% dos sojicultores disseram, não, isso é mudança climática e nós temos que começar a buscar adaptação, tornar as culturas muito mais resilientes a esses eventos. Isso não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália. Então, nós temos realmente um desafio muito grande, que é fazer com que o setor
E o setor agrícola do Brasil, eles se beneficiam muito das melhorias tecnológicas, da ciência, do aumento da produtividade. Então, eles não podem ser pró-ciência quando se trata da produtividade agrícola e anti-ciência quando se trata dos riscos das mudanças climáticas. Eles têm que trazer a ciência para dentro. Então, é muito importante buscar, ainda mais, como eu falei, um país tão importante na produção de alimentos do mundo. E é muito importante que a agricultura brasileira busque ter muitas atividades para aumentar enormemente a resiliência da agricultura brasileira com relação a esses extremos. De novo, não tem mais volta. É provável que esse ano 2024, porque o El Niño caminha, a temperatura pode ficar mais ou menos no nível de 2023. E veja bem, isso 2023 chegou a 1,5, quase 1,5, 1,49 graus Celsius, em comparação com aquele lá, o século XIX, 1850, 1900. O Acordo de Paris e a ciência toda diz, não podemos passar de 1,5 graus. Então, só para os agricultores terem uma noção, mesmo com 1,5 graus, nós temos que estar muito preparados para, como foi o ano passado e continua sendo esse começo de ano. Veja bem, como aumentaram os eventos extremos, a quebra de safras, por excesso de chuva e principalmente por secas muito extremas, ondas de calor também. Então, isso só para mostrar com 1,5 graus. Se nós continuarmos com as emissões, como vem acontecendo, e se nós olharmos o que cada país se comprometeu lá na COP27 no Egito, são as metas de cada país, as metas voluntárias, a temperatura chegará em 2050 entre 2,4 e 2,6 graus mais quente. Se nós chegarmos nesse ponto, os eventos extremos vão ser muito mais frequentes. Então, é um risco enorme para a agricultura, é um risco para a segurança alimentar do mundo. Não é só do Brasil, do mundo. Mas o Brasil, um grande produtor de alimentos, nós deveríamos estar quase que na liderança de, por um lado, reduzir as emissões, mas principalmente no setor da agricultura, tornando a nossa agricultura muito mais resiliente a esses extremos climáticos. Doutor Carlos, e qual a relação do desmatamento com as mudanças climáticas recentes? A gente poderia evitar ou amenizar os fenômenos adversos com a ampliação da política de enfrentamento ao desmate ilegal e legal? Essa resiliência que o senhor cita passa pelo combate, enfrentamento ao desmatamento? Totalmente, a redução do desmatamento é muito importante. Em primeiro lugar, como eu falei, 2022 nós tivemos aí um grande desmatamento, principalmente da floresta amazônica e da savana tropical do Cerrado, e 50% das emissões dos gases de efeito estufa foi o desmatamento, 25% as emissões da agricultura. O principal fator das emissões brasileiras é a pecuária, porque a maior parte dos desmatamentos na Amazônia, uma grande parte também no Cerrado, é para pastagens, fazendas pecuárias, e também o boi emite uma grande quantidade de metano, né? O boi, o arroto do boi é muito metano. O metano é um gás super poderoso do aquecimento global. Quando a gente pega dados como o de 2022, 55% das nossas emissões é o boi. Quer dizer, é a emissão do desmatamento para fazer a fazenda pecuária, é a emissão do arroto do boi, é a emissão também dos gases ali, dos resíduos, das fezes e tudo da pecuária. Então, nós temos realmente, e lógico, então o Brasil é o quinto maior emissor dos gases de efeito estufa, emite cerca de 4% de todas as emissões globais. Então, nós também temos que colaborar, combater a emergência climática global e reduzir muito as emissões. Mas também tem um efeito local. Quando há um grande desmatamento, por exemplo, na Amazônia, você a
áreas muito grandes de pastagens, mais de 50% das pastagens da Amazônia são muito degradadas, áreas muito grandes de pastagem, elas são muito mais quentes, 2 a 3 graus mais quente, às vezes até a temperatura máxima chega a ser 5 graus mais quente que a floresta. Então você já está trazendo, além do aquecimento global, um aquecimento local. Isso faz com que a produtividade agrícola, seja da gramínea, da pastagem, seja da soja, seja do milho, ela diminui muito com essas temperaturas crescendo. A estação seca, em boa parte da Amazônia, já está muito mais longa, principalmente onde tem a pecuária e a agricultura. Portanto, diminui a produtividade. O cerrado também já está mais de 50% desmatado. Vários estudos já mostraram um aumento da temperatura, principalmente da área mais desmatada do cerrado, que é o centro para o sul, e também uma diminuição da chuva, um aumento da secura do cerrado. Isso também é prejudicial para a produção agrícola. Então, todos esses fatores, eles já são fatores que colocam uma ameaça muito grande para a produtividade da agricultura e da pecuária brasileira. Então, nós já temos quase 3 milhões de quilômetros quadrados, 1,6 milhões quase pecuária, pastagens, e 1,3 milhões são todas as outras culturas agrícolas, por exemplo, 300 mil quilômetros quadrados é soja, e também tem silvicultura, eucalipto, pinos, e então é uma área muito grande, e aí vem a pergunta, dá para manter a produtividade? Dá para aumentar a produção, porque a população mundial está crescendo, a exportação de alimentos estão crescendo, a população brasileira está crescendo muito mais devagar, como a gente viu no censo do IBGE de 2000, agora 22, nós chegamos a 203 milhões de habitantes em 2022, crescendo bem menos do que se pensava, mas globalmente a população aumenta, portanto, a produção de alimentos é muito importante. Mas, quando a gente olha, isso é um desafio para a agricultura brasileira, quando a gente olha Estados Unidos, todos os países europeus, o maior produtor de alimentos do mundo, China, Índia, Japão, Austrália, a área total agrícola vem diminuindo por décadas e décadas e décadas. A China é o maior produtor de alimentos do mundo, lógico, com 1,4 bilhões de pessoas, seguido da Índia, o segundo maior produtor de alimentos, 1,4 bilhões de pessoas, mas a China já diminuiu muito a área agrícola. Como que ela conseguiu isso? Assim como os Estados Unidos, todos os países europeus, Japão. Aumento da produtividade. Então, eles estão restaurando os biomas. A China é o país que tem a maior área de restauração dos biomas, os Estados Unidos em segundo lugar, e continuam aumentando muito a produtividade. Então, a agricultura brasileira tem que ir nesse caminho. Nós somos tropicais, nós podemos ter alta produtividade. Nós temos produtividade, primeira safra, segunda safra, tudo isso. Então, o Brasil tem que aumentar muito a produtividade e aí reduzir bastante as áreas e restaurar os biomas. Por que restaurar os biomas é tão importante? É o que é chamado agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. Quando você tem uma cultura agrícola cercada dos biomas naturais, por exemplo, o cerrado, por exemplo, a floresta, a Mata Atlântica, a floresta amazônica, você cria um microclima muito favorável para a agricultura, para a pecuária. Por exemplo, como eu já mencionei, além das secas, das zonas de calor, a agricultura pecuária regenerativa, elas são muito importantes porque elas criam esses ecossistemas. Então, tem uma cultura agrícola aqui, cercada pela floresta ou pelo cerrado, uma outra do lado. Aí, quando chove muito, aquela floresta, aquele bioma natural, segura a água, diminui a erosão demais, diminui. Esse é um aspecto. Os biomas naturais geram milhares e milhares de polinizadores. Aumenta a produtividade da agricultura. Quase todos os produtos agrícolas precisam de polinizadores.
diminui a temperatura. Quando você faz agricultura pecuária regenerativa, você diminui a temperatura, principalmente quando tem ondas de calor, você diminui 2, 3, 4 graus, aumenta a produtividade. E a pecuária regenerativa, ela é muito importante. A Embrapa já fez vários estudos. Quando você tem várias árvores no meio das pastagens, os bois e as vacas ficam a maior parte do tempo na sombra. Por quê? Aumenta demais, a gente poderia até chamar o bem-estar, mas aumenta também a produtividade. O boi que vai para o abate, ele ganha 200 gramas por dia a mais quando tem sombra. A vaquinha leiteira aumenta 10 a 20% a produtividade de leite quando tem sombra. Como o boi engorda muito mais rápido, o tempo total de vida do boi cai muito, economicamente se torna muito mais vantajosa e diminui as emissões, porque o boi, em vez de ficar 2 anos e meio, 3 anos, ele fica 12 meses, 15 meses, portanto, ele emite muito menos metano, diminui as emissões, aumenta economicamente o valor, protege. Então, essa é a agricultura e a pecuária regenerativas, muito mais resilientes aos extremos climáticos e mais produtiva e, grande parte, mais lucrativa. O que que o governo tem que fazer, o governo federal? Ele tem que criar muitos incentivos. Vários estudos mostraram que o plano Safra deveria financiasse toda essa transição para agricultura e pecuária regenerativas, que incentivasse, por exemplo, fazer uma pastagem regenerativa, pegar uma pastagem degradada e transformar numa pecuária regenerativa. Isso é um processo que dura aí uns 3 anos. Então, precisa ter investimentos, mas isso aí é muito importante. O governo também auxiliar muito todo o setor a imediatamente mudar para a agricultura e pecuária regenerativas. Sim, uma agropecuária regenerativa contribuindo aí para a mitigação também desses impactos adversos, né? Havia um debate antigo, doutor Carlos, que colocava, antes o senhor citou a segurança, o risco do Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né, está exposto às mudanças climáticas. E havia um debate antigo que colocava a segurança climática e a segurança alimentar em lados opostos. Essa visão, ela já está superada? A gente sabe que hoje uma é dependente da outra. Como que elas estão articuladas na prática? O senhor acha que já foi superada essa visão? Olha, a segurança alimentar, ela é totalmente conectada com a segurança climática, porque é um dos setores econômicos mais afetados pelas mudanças climáticas tem sido o setor da agricultura, né? A agropecuária global. Então, uma outra questão muito importante que o setor agrícola brasileiro tem que abrir os olhos é que, por causa desses eventos muito extremos, a perda da agricultura, uma série de países que são grandes importadores de alimento, o país que mais importa alimento no mundo, nem preciso dizer, é a China. E a China está acelerando muito a novas tecnologias da agricultura, agricultura urbana e agricultura periurbana. A China quer ela mesma ficar menos dependente de importações em função desses enormes riscos. Vamos supor, ela é o maior importador de alimentos, grãos, da soja para alimentar os animais, os bois, os porcos, os frangos, tudo isso, e uma série de outros, importa um monte de outros produtos do Brasil, e ela fica, a própria China às vezes fica muito incerta. Vamos supor, ter uma mega quebra de safra no Brasil por causa da mudança climática, e o Brasil fala, olha, me desculpe, esse ano eu não vou conseguir exportar tudo que eu vinha fazendo. Aí o povo chinês vai passar fome. Então, eu estou dando um exemplo aqui da China. A China está desenvolvendo, acelerando muito a agricultura urbana e periurbana. Então, o Brasil também tem que caminhar nessa direção, né? Nós já temos lá o famoso exemplo de um prédio inteirinho em Manhattan, em Nova York,
que virou um produtor de vegetais. Dados esses riscos, além dessas políticas que o senhor citou, tanto o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens, né, que deve entrar em prática nesse ano, maiores incentivos do Plano Safra, mas além disso, há hoje uma política pública, na sua opinião, efetiva no Brasil para enfrentamento e mitigação das mudanças climáticas? Passando Olha, aí não só pela agricultura, como também, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, uma política transversal. olha, o Brasil é um dos países, como eu falei, é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa, mas é o primeiro país que vai atingir as metas dos grandes emissores. Muito antes de, primeiro emissor China, segundo Estados Unidos, terceiro Índia, quarto Rússia e quinto Brasil. Muito antes de China, Estados Unidos, Índia e Rússia, o Brasil vai atingir a emissões líquidas zero. Esse é o plano do Brasil: reduzir em 48% as emissões até 2025 e depois 53% as emissões, isso em relação ao ano base 2005, até 2030. É o primeiro país, e o Brasil está indo muito bem nessa direção, em função da 50% de redução dos desmatamentos da Amazônia em 2023. É lógico, houve um significativo aumento do desmatamento do Cerrado em 2023, e aí tem que se construir essas políticas que eu falei. Tem uma gigantesca área de pastagens degradadas no Cerrado. Então, é muito importante passar para a pecuária regenerativa, altamente produtiva. Só para lhe dar um número, uma média na pecuária brasileira, 1,3 cabeças de gado por hectare, é baixíssima, é baixíssima. O Brasil tem mais de 220 milhões de cabeças de gado, os Estados Unidos têm 90, um pouco mais de 90 milhões, os Estados Unidos produz muito mais carne que o Brasil. Então, nós temos que aumentar muito a produtividade da pecuária e, então, essa pecuária regenerativa, ela vai melhorar demais a produtividade, liberar muitas e muitas áreas. Então, eu vejo que esse é o caminho que o Brasil tem que traçar muito, muito rapidamente e continuar realmente sendo um grande produtor de alimentos. Nesse sentido, então, o senhor acha que o país está preparado para receber a COP30 no Pará em 2025? O que a gente precisa avançar ainda mais até o próximo ano? Olha, o Brasil, como eu falei, já reduziu muito o desmatamento da Amazônia, 50% de redução, e todos nós torcendo muito, porque na Amazônia 90% do desmatamento é ilegal, e na Amazônia tem um enorme risco, né? Muito de tudo isso é controlado pelo crime organizado, a conectividade do crime organizado com narcotráfico de drogas, com a grilagem de terras, com a mineração ilegal, com a extração ilegal de madeira, tudo isso, enorme potencial aí que o crime organizado tem na Amazônia, um risco para todos os países amazônicos, principalmente para o Brasil. Então, nós temos que combater isso e, vamos dizer assim, continua reduzindo. Então, até 2025, nós podemos chegar ao menor nível de desmatamento da história, desde os anos 70 da Amazônia. E aí, lógico, um desafio que o setor agrícola tem que entender, que é rapidamente também reduzir o desmatamento do cerrado, totalmente factível. Já mais de 50% do cerrado foi desmatado. Como eu falei, mais de 50% das áreas de pecuária do cerrado são extremamente degradadas, baixíssima produtividade. Então, se entre agora e 2025 o Brasil mostrar essas reduções, nós vamos chegar na COP 30 como um grande líder na redução das emissões. Por exemplo, toda a redução dos desmatamentos da Amazônia em 2023 pode ter chegado aí a mais de 200 milhões de toneladas de gás carbônico que deixaram de serem emitidas comparado com 2022. Então, eu acho que o Brasil, se ele conseguir até 2025 uma redução do desmatamento, da degradação em todos os biomas, principalmente a Amazônia, mas também Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampas e Mata Atlântica. Mata Atlântica já são taxas pequenas de desmatamento. E também o Brasil pode se tornar o país
com o maior índice de restauração florestal em todo o mundo tropical. Eu já tinha dado esse dado, a China hoje é o que tem maior área em restauração de biomas, Estados Unidos em segundo lugar. O Brasil lançou na COP28 o projeto Arco da Restauração Florestal, pelo BNDES, e esse é um projeto para a Amazônia, para restaurar essa área muito desmatada e degradada do sul da Amazônia. A floresta amazônica está na beira de um ponto de não retorno, precisa parar o desmatamento e restaurar. Esse é um projeto muito ambicioso, restaurar 24 milhões de hectares entre agora e 2050, 6 milhões entre agora e 2030, 18 milhões entre 2030 e 2050. O BNDES vai buscar os financiamentos, estimou em 40 bilhões de dólares para fazer tudo isso. Essa floresta recrescendo, ela vai ter um valor gigantesco, centenas de bilhões de dólares no mercado de carbono. Então, também economicamente vai ter o benefício. Então, o agricultor, o pecuarista, que passar a restaurar parte da sua área, da sua fazenda, vai ser muito beneficiado. Como eu falei, a restauração melhora muito a agricultura, a resiliência da agricultura. E também tem os mercados. Hoje já existe o mercado de carbono. Na Amazônia, o mercado de carbono, um crédito de carbono, que é 1 tonelada de gás carbônico, já está variando de 20 a 50 dólares. E então isso tem um enorme potencial econômico também. Melhora a resiliência de toda a agricultura e também os países muito vão lutar para a criação de outros benefícios dos serviços ecossistêmicos. Então, a floresta amazônica, por exemplo, mantém uma temperatura mais baixa, recicla a água muito eficazmente, joga todo o vapor d'água para o sul, né, que alimenta os sistemas de chuva do Cerrado, dos Andes, do sul do Brasil, um pouquinho do Sudeste, mantém a maior biodiversidade do planeta. Então, por exemplo, na COP16, lá na cidade de Cali, na Colômbia, vai se discutir muito o valor desse Fundo Biodiversidade. Foi criado em 2022, lá na COP15, em Montreal, da biodiversidade. O Brasil tem um enorme potencial de ser muito beneficiado quando esse fundo surgir, assim, um valor de dezenas e dezenas, para não dizer centenas de bilhões de dólares. Então, esse é o grande desafio. O Brasil pode chegar na COP 30 já reduzindo os desmatamentos, as emissões. O BNDES criou vários projetos, além da restauração florestal, financiamento para agricultura regenerativa, para pecuária regenerativa. Por exemplo, o BNDES colocou lá um recurso do Fundo Amazônia para a restauração florestal, para os pecuaristas, para os agricultores, com 1% de taxa de juros por ano. É um grande incentivo para que eles tomem áreas muito degradadas, principalmente das pastagens, e restaurem a floresta, melhora muito a produtividade da agricultura e da pecuária, tem um valor econômico no mercado de carbono. No futuro, vai ter um belíssimo valor em todos os serviços ecossistêmicos. Então, é esse o caminho que o Brasil tem que liderar. O Brasil pode ser um país líder no mundo, primeiro país de grandes emissões a zerar suas emissões, mas também a prática da agricultura e da pecuária regenerativas. Doutor Carlos, a gente está chegando aqui ao fim, né? Para finalizar, eu queria entender com o senhor, ainda sobre COP, o Acordo de Paris, ele quer limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus. Ele ainda é possível de ser cumprido ou a aceleração dos desastres pela mudança do clima é um novo normal? Vamos tentar evitar que nós aceitemos que é um novo normal. Eu acho que muito pouca gente sabe, Isadora, que o que mais mata ser humano com esses extremos climáticos. Por mais que aqui no Brasil a gente tenha muitas mortes associadas com excesso de chuva, os deslizamentos em costas, as inundações, que a imprensa mostra isso diariamente, mas globalmente falando, e também no Brasil, o que mais causa morte de seres humanos são as ondas de calor. Nós
realmente não evoluímos com repetidas ondas de calor, como já estão acontecendo. Idosos e idosas, principalmente mulheres acima de 70 e principalmente até acima de 80. Então, só para dar um dado para vocês, a gente não pode passar de 1,5 graus. Porque se a temperatura chegar como chegará, se nós continuarmos com as emissões lá por 2,5 graus em 2050, essas ondas de calor serão muito mais frequentes. Quer dizer, o impacto na saúde humana já é muito ruim. Então, nós temos que fazer todo o esforço de não passarmos de 1,5 graus. Então, atingir as metas do Acordo de Paris, quase que 50% de redução das emissões até 2030 e zerar todas as emissões líquidas até 2050. Se nós não fizermos isso, o nosso planeta, assim, em muitos lugares, ele se torna quase que inabitável. Quer dizer, dá um exemplo assim, vamos supor que lá atrás, 20 anos atrás, tinha muita gente que falava, não, nós podemos nos adaptar até se o planeta aumentar 4 graus, vamos buscar adaptação. Mas se o planeta aumentar 4 graus a temperatura, por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro, a temperatura aumentaria 5 graus. Aí atinge um limite, uma cidade costeira, muito perto do oceano, com muita evaporação da água. Então, uma cidade muito úmida e muito quente. Se uma cidade tropical como Rio de Janeiro, a temperatura aumentar esse valor, ela se torna inabitável, porque muitas e muitas horas durante o dia, a temperatura e a umidade vão estar acima do que o corpo humano resiste. Por exemplo, quando fica muito alta a temperatura em quase todas as cidades tropicais do mundo, e as cidades das latitudes médias durante o verão tornam-se inabitáveis, se a temperatura subir 4 graus. Só para lhe dar um exemplo, esse mundo seria um outro mundo. As pessoas todas, bilhões de pessoas, tinham que se mudar para o Ártico e para a Antártica, ou no topo das montanhas. Os Andes, os Alpes, lá a 4 quilômetros de altura, aí seria um clima que o corpo humano poderia continuar. Só para lhe dar uma ideia, que o risco que nós passamos, e também essa situação, se subisse 4 graus, extinguiria milhões de espécies de todas as plantas e animais do mundo. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, passar de 1,5 graus. Esse é um grande desafio. E urgente, né, doutor Carlos? Bom, nós chegamos aqui ao fim de mais um broadcast nas redes. Muito obrigada, doutor Carlos Nobre, climatologista e membro da Academia Brasileira de Ciências, que aceitou participar da entrevista. E obrigada a você também que nos assistiu. Essa entrevista vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube, no terminal do broadcast. Lembrando que o broadcast nas redes ocorre todas as semanas e seguindo as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as outras conversas. Curtam essa live, se inscrevam no canal e acompanhem nossas redes. Doutor Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Isadora, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e até a próxima.